tempo de jejum e oração. Vai ser uma bênção para você, vai ser uma bênção para nós como igreja. Fique em pé, por favor. Abra a palavra de Deus em Marcos. Domingo passado eu comecei uma ministração no seu coração, no meu coração, em Marcos. Eu comecei em Mateus, né? Mas agora eu vou para Marcos, onde nós ficamos, Marcos 16. E eu vou encerrar a palavra da semana passada. Marcos 16, a partir do versículo 17. Eu não sei se tem como diminuir um pouquinho o furacão aí, que está um barulho aqui em cima para mim. Para vocês deve estar bom embaixo, mas para mim está um barulho grande aqui. Marcos 16, a partir do versículo 17. Acharam? Vamos ler juntos? Acompanhe comigo a leitura. Escute o que o Senhor Jesus falou. Jesus está dizendo assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Versículo 17 novamente: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amado Deus, eu peço que o Senhor me abençoe agora na ministração da Tua palavra. Como nós cremos que o homem diminua e que o Senhor cresça agora, que a revelação do Teu Espírito sobre o nosso coração se manifeste, e que nós possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Nós cremos no poder transformador da Tua palavra, e pedimos que agora a Tua palavra entre no nosso coração, e ela frutifique, e nós possamos ver esses frutos no nosso caminhar. Nós somos, ó Deus, das árvores plantadas junto aos ribeiros de águas. Nós cremos que daremos frutos no devido tempo. Nós cremos que o Senhor é aquele que nos guarda e que nos abençoa. Então fala conosco nesta noite, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de você se assentar, dá um beijo, um abraço em 3 irmãos e fala para ele: Deus quer falar com você nessa noite. 3 pessoas que você ainda não abraçou. Não abrace quem você já abraçou, não vale. Não vale, tem que ser 3 pessoas que você ainda não abraçou. Seja obediente, faz isso, vai ser bom para você. 3 pessoas que você ainda não abraçou. Vai. Depois você pode se assentar. Glória a Deus. Eu fico sentado na frente da pastora Cecília, e ela é uma chorona, então ela chora, e eu fico chorando atrás, na frente dela. Hoje o culto, nem começamos o culto, já choramos demais, né? Via o testemunho da Lili e tudo que nós vimos aí de Israel. Mas deixa eu te falar uma coisa. Semana passada o Espírito Santo trouxe uma revelação para nós, que já está nas Escrituras, que os sinais vão acompanhar os que creem. Sinais deve ser uma coisa comum na vida de quem crê. Se eu creio, sinais tem que ser uma coisa comum. Jesus não falou que os sinais estão relacionados a uma performance, à minha capacidade, ao meu conhecimento, à minha cultura, à minha inteligência, à minha idade, à minha experiência. Jesus não falou isso. Ele disse assim que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. E os sinais não são coisas simples aqui não. Ele está falando que vão expulsar demônios. Sinais de quem crê é expulsar demônios. Curar enfermos. Eu sei que curar enfermos, existem várias maneiras de se ver a cura de enfermos. O próprio irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus, Tiago, ele fala lá em Tiago que se alguém está enfermo,
chame os presbíteros da igreja para que esses imponham as mãos e seja curado. E a oração da fé salvará o enfermo. Nós sabemos que existem orações de enfermo, mas o Senhor Jesus colocou a cura de enfermos no mesmo pacote. Ele falou assim, olha, se você crê, você vai orar e as pessoas vão ser curadas. E colocou você no mesmo nível daquilo que ele fala para um pastor, para um presbítero, você vai orar por enfermos. E ele colocou a gente no mesmo nível. Aí talvez você pergunte assim, mas por que então ele mandou os presbíteros fazerem também isso? Fala para o teu irmão assim, porque a igreja não faz o que tem que fazer. Fala para o teu irmão, você entendeu? Não, você está entendendo? Por que tem que pastor e presbítero orar por quem está enfermo? Você sabe a resposta. Por que a gente tem que orar por quem está enfermo? Porque a igreja não faz o que tem que fazer. Porque Jesus mandou a igreja fazer. Jesus falou para os discípulos fazerem. Como muitas pessoas não fazem, então elas ligam para o pastor, ligam para o apóstolo, ligam para a igreja e falam, ó, alguém pode orar por fulano? Mas como eu testemunhei na semana passada, a esposa do Rodrigo, sim, ela está aqui, a Rafaela está lá fora, está com as crianças, ela testemunhou, né? Eu falei semana passada, que ela orou por uma pessoa que estava com derrame, e ela viu a cura. E a Rafaela, o que ela é na igreja? Ela é diaconisa, presbítera, pastora? Não, ela é uma membro da igreja. Ela simplesmente acreditou e colocou lá no bebedouro da empresa onde ela trabalha. Se você precisar de oração, peça para mim, ore, fale comigo que eu vou orar por você. Colocou no bebedouro da empresa. Os sinais vão acompanhar os que creem. E nós já vimos algumas coisas. Nós já vimos que quando eu tomo posse disso, eu vejo que os sinais vão fazer com que a minha fé se fortaleça. Porque a maior questão no meio da igreja, que muitas pessoas têm é, será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou para o céu? Jesus disse, nós vimos semana passada, que pelos frutos se conhece a árvore. Então, se eu gero frutos bons, se eu gero esses frutos de milagres, de orar pelas pessoas, eu começo a ver isso acontecendo, eu tenho a certeza que Deus está comigo. Porque eu sou essa árvore, estou ligado a Ele. Quando você abre a Bíblia, abre lá, hoje nós vamos ler várias passagens, eu preciso que você estabeleça a sua fé nas Escrituras, não no que eu falo, mas nas Escrituras. Quando você abre lá em Tiago, capítulo 2, o irmão de Jesus, Tiago, ele fala assim no versículo 17, a fé, se ela não tiver obras, por si só, ela é o quê? Morta. Fé, sem obras, ela é morta. Então, como é que eu sei que eu tenho fé? Por meio daquilo que eu faço. O que eu faço mostra a minha fé. No versículo 26, o Tiago diz assim, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras, ela é morta. Então, os sinais é uma evidência maravilhosa para a minha vida, de que eu estou caminhando e Cristo está agindo em mim. Os sinais também são, como nós vimos semana passada, algo importante para que o mundo veja que Deus está ativo, porque o inimigo também está fazendo obras, o diabo também está fazendo obras. Nós vimos lá em Mateus, que se levantariam nos últimos tempos muitos falsos profetas, que também operariam cura, também operariam milagres. O Senhor Jesus mesmo vai falar, eu nunca vos conheci, que vão usar o nome dEle. Eu mesmo ia em lugares meio estranhos, onde existia uma estátua de Jesus desse tamanho, eu tinha que entrar, né, ali, não podia cruzar as mãos nem nada, tinha uma estátua de Jesus desse tamanho. Falavam de Jesus, e Jesus vai dizer assim para essas pessoas, eu nunca vos conheci. Então, o mal também está operando milagres, e a igreja não vai operar. Será que o Deus Todo-Poderoso que fez o universo, Ele permitiria que Satanás fizesse milagres na terra e deixaria a igreja manca, a igreja sem nenhum tipo de poder? Não. Ele disse,
esses sinais vão te acompanhar. Mas hoje eu quero entrar um pouquinho mais. Eu quero entrar um pouquinho mais numa palavra que é muito importante para você entender essa questão dos sinais que te acompanham aqui, onde diz assim, olha, versículo 16. Acharam lá? Versículo 16, capítulo 16 Marcos 16, versículo 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que... E aí tem uma palavra muito importante aí, que você precisa entender ela. Quando Jesus fala assim, em meu nome. E hoje eu quero encerrar essa ministração falando sobre em meu nome. Se você entender o que Jesus quis dizer, em meu nome, você vai ver que não é somente um milagre, mas é uma questão de direito. Fale comigo, direito. Não é somente um milagre, mas é uma questão de direito. Lembre-se que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo. Lembre-se que a Bíblia foi trazida pelo Senhor Deus para nós, e Deus nos deu palavras específicas nas Escrituras. Aqui não está escrito em meu nome por acaso. Porque, como eu disse, existem lugares que existem muitas imagens que dizem que é o tipo de Jesus. Mas Jesus falou assim, olha, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E em meu nome, se você entender isso, o que significa em meu nome, você vai ver que não se trata de um milagre somente, mas de um direito que o Senhor Deus nos dá. Algo que o Senhor Deus quer que nós tenhamos entre nós. Porque na maioria das vezes que nós vamos orar por alguém, por um milagre, a primeira coisa que acontece, já aconteceu muito disso comigo, é aquela condição assim, será que eu estou bem? Será que eu estou em condições de orar por essa pessoa? Será que Deus vai me escutar? Será que Ele vai realizar um milagre na pessoa? Será que a pessoa está bem? Será que a pessoa merece? A gente começa a ter todo esse tipo de julgamentos. Sim ou não? Sim ou não? A gente faz esse julgamento. E Jesus estraçalha esse julgamento. Jesus arrasa com esse julgamento quando ele fala assim, olha, você vai orar pelos enfermos, você vai expulsar demônios, você vai fazer esses milagres, porque é no meu nome. Então tirou de nós, tirou da pessoa, tirou tudo, toda a responsabilidade. Veja os milagres que Jesus operava. Vejam os milagres. Jesus vai até o tanque de Betesda. A pessoa que estava no tanque de Betesda, 38 anos ali, estava em pecado. Como é que eu sei? Porque Jesus depois encontra ele curado, e Jesus fala assim para ele, vai e não peques mais. Ele estava daquela condição porque ele tinha pecado, e Jesus vai lá, vai curar ele. Quantos milagres Jesus operou, sem se preocupar se a pessoa, qual era a condição da pessoa, o que é que tinha gerado aquilo na pessoa. Então eu preciso que a gente agora caminhe um pouquinho para entender essa questão sobre em meu nome, porque Jesus, enquanto estava vivo, ele falou algumas coisas interessantes. Vamos caminhar na Bíblia. João capítulo 13, abre lá, João capítulo 13, João capítulo 14, versículo 13, perdão. João capítulo 14, versículo 13, abre aí, por favor. Abra na sua Bíblia, anote na sua Bíblia. Você precisa ter a Bíblia na mão. Olha, escute, você precisa ter uma Bíblia na mão. Esse teu celularzinho aí com essa sua Bíblia, daqui a pouco ela vai mudar as palavras. Existe um negócio chamado inteligência artificial, que está mudando tudo. Daqui a pouco você vai ver, você não tem mais Bíblia na sua mão, você tem o que eles querem. Tudo bem? Tenha uma Bíblia. Papel assim, ó. Aqui não é inteligência artificial, não, é inteligência nossa, do Espírito em nós, amém? Amém? Tenha uma Bíblia, você vai ver, você acredite no que eu estou te falando. João capítulo 14, versículo 13, diz assim, ó, Jesus está dizendo, ele fala assim, ó, e tudo quanto pedires em meu nome, isso, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Versículo 14: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Interessante, porque quando Jesus fala assim, se você me pedir alguma coisa em meu nome, esse verbo no nosso português parece um futuro, né? Se você me pedir alguma coisa, parece um futuro. Mas esse verbo no original é um verbo chamado auristo. Não se preocupe com isso, mas é um verbo que não tem tempo. Não está ligado a tempo, presente, passado e futuro. É uma voz que só existe no grego. E é como se Jesus falasse assim, o que você me pede no meu nome, porque Ele está presente, eu vou resolver. Mas vai ter um momento que Ele não vai estar presente, que Ele morreria, ressuscitaria, iria para o céu. E o verbo continua valendo, porque não importa o tempo, o verbo continua valendo. O que você pedir no meu nome, eu o farei. Vocês entendem como o nosso Deus é inteligente? Você percebe como o nosso Deus é inteligente para usar as palavras certas? Ele está presente, então Ele está dizendo assim, eu o farei. Bom, e quando Ele morrer, não faz mais? Não, eu vou fazer porque esse verbo não tem fim, é pontilhar. Eu continuo fazendo, hoje, amanhã e sempre o farei. Quer eu esteja presente ou não, se você falar no meu nome, eu sempre o farei. Mas tem um momento interessante, porque Jesus está falando aqui, o que você pedir no meu nome. Aí vamos agora para Mateus capítulo 28, você conhece, Mateus capítulo 28, versículo 18. E Jesus diz assim, Mateus capítulo 28, 18, agora ele já ressuscitou, está junto com seus discípulos, e ele vai embora. Mas o verbo continua valendo. O que você pedir no meu nome, eu farei, disse ele. E agora chega em Mateus 28, 18, ele está para ser assunto aos céus, ele vai ser levado para os céus. Ele reúne os seus discípulos, e ele diz assim, toda autoridade, o quê? Toda, o quê? Nos céus e na terra. Então agora Jesus está dizendo assim, eu tenho autoridade para fazer. Escute, ele está dizendo assim, eu tenho autoridade. Quando eu estava presente, eu fazia porque eu estava presente. Mas agora eu estou indo para o céu e eu vou continuar fazendo porque eu tenho autoridade. Autoridade para quê? Para fazer. Mas fazer através de quem? Através de nós. E Ele deu essa autoridade para nós. Vamos entender um pouquinho como que essa autoridade foi construída. Nós precisamos abrir lá em Filipenses, abre lá, Filipenses capítulo 2, falei que nós íamos ler bastante a Bíblia hoje, abre lá em Filipenses capítulo 2, vamos ver como é que essa autoridade foi construída para nós. Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo 2. Se fosse você, memorizava todos os livros da Bíblia, que vai ser a primeira coisa que o anjo vai pedir lá no céu para você poder entrar, viu? Estou brincando, não é isso não. Ele vai ver se você tem o sangue de Jesus sobre você, para você poder entrar, mas seria bom memorizar. Filipenses capítulo 2, acharam? Sim? Versículo 5, olha como essa autoridade, Jesus disse assim, Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. E ele vai reunir os discípulos, e vai falar para os discípulos assim, vá, expulsem demônios em meu nome, cure enfermos em meu nome. Se alguma coisa vier contra vocês, não vai causar dano, em meu nome. Eu tenho autoridade. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a... Ou seja, olha só, vou ensinar para você esse versículo. Pois ele, sendo Deus, ele não agiu como Deus. Usurpar quer dizer tomar por força, rebelião, motim. Usurpar é fazer um motim, tomar por força. Ele não tomou por força o seu direito.
de ser como Deus. Antes, o que diz? Ele o quê? Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de... Aqui é muito importante. Jesus sendo Deus, olhe bem e entenda, para você entender essa autoridade. Ele sendo Deus, ele chegou na terra como homem. Totalmente homem, 100% homem. Ele era 100% Deus, mas quando ele chegou na terra, ele chegou 100% homem, sendo Deus. E ele agora se esvazia para ficar como homem aqui na terra. E ele vai agir como homem. Versículo 7, perdão. Tornando-se em semelhança de homem e reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo. Agora vamos lá, aonde? Nos céus. Aonde? E aonde? Bom, você sabe que quem morre sem Jesus está num lugar chamado lugar dos mortos. A Igreja Católica chama isso de purgatório, mas não existe purgatório, existe lugar dos mortos. Então, para que se dobre todo o joelho diante nos céus, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é para a glória. Então agora vamos continuar nosso entendimento aqui. Jesus desce como homem e recebe a autoridade de volta. Ué, que autoridade é essa? Por que ele recebeu a autoridade de volta? Porque o homem perdeu a autoridade. Não precisa abrir. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e deu ao homem a condição de governar, fale comigo, governar, sobre todas as coisas. Então, quando o homem foi criado, ele foi criado para governar. Se você for ler ainda lá em Gênesis, eu separei aqui o versículo, Gênesis 2, versículo 15, Deus coloca o homem no jardim, no versículo 15, e fala para o homem assim: cultive e guarde o jardim. Esse governo que o homem tinha, ele perdeu. Fale comigo, o homem tinha, grava essa palavra, o homem tinha e o homem perdeu. Agora vem Jesus, 100% homem. E ele vem para a terra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vamos lá, vamos crescer juntos. Lembram Mateus capítulo 4, o que acontece em Mateus capítulo 4? Fala para o teu irmão, Jesus é tentado. Olha como você é inteligente, lembrou? Foi rápido, né? Ele é levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Tudo bem? Vamos pensar? O Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto. Depois de 40 dias, Jesus teve fome. Não é depois de 40 dias. Depois de 40 dias ele teve fome. Aparece ali as fraquezas do homem Jesus. Vamos lá. O diabo sabia que Jesus era Deus ou não? Sim ou não? Sim. Você tem certeza? Muito bem, ainda bem que você tem certeza. Porque o diabo sabia que Jesus era Deus. Mas se o diabo sabia que Jesus era Deus, por que o diabo foi tentar Jesus? Ele não era Deus? Mas o diabo sabia que Jesus estava como? Como homem. E agora o diabo vai atrás de Jesus. Paulo fala que Jesus foi o último Adão. Teve o primeiro Adão que caiu, Paulo fala, e Jesus é o último Adão. Aí o diabo chega diante de Jesus, como homem, e fala para ele: olha, você está com fome, transforma essas pedras em pães. Jesus olha e fala: não,
não só de pão viverá o homem. Aí ele leva para o pináculo e fala assim, olha, se joga lá para baixo e fala para os teus anjos virem te sustentar. Ele fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí, preste bem atenção na última tentação do diabo. O diabo fala assim para Jesus, leva Jesus para um alto monte, e o diabo fala assim, se você me adorar, eu te darei todos esses reinos, porque eu mando nisso, eu governo isso, eu te dou, se prostre, me adore. O homem perdeu o governo. Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore da vida, eles perderam o governo que Deus tinha dado para eles. Governe sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre todos os animais, guarde o jardim. Quando o homem comeu, ele perdeu o governo. Escute, quando você abre mão daquilo que você tem por direito, alguém vai governar aquilo. Quando você entrega o teu direito e você não assume o que você tem por direito, alguém vai governar. Eu já vi mulheres dizendo assim, na minha casa sou eu que tenho que fazer tudo, ele não faz nada, eu que tenho que fazer tudo, esse homem não faz nada, apóstolo, vai lá falar para ele fazer alguma coisa. Bom, tem duas verdades aí, uma é que ele não faz nada, e a outra é que ela tomou o lugar dele. Porque quando alguém não faz nada, alguém tem que tomar o outro lugar. Apóstolo, você precisa me ajudar com relação ao meu filho, porque ele manda em casa. Você já ouviu falar da vara da infância e da juventude, do passado? Já ouviu falar? Não, mas meu filho manda em casa. Ele manda em casa, é uma verdade. Ele pode estar mandando em casa, sabe por quê? Porque quem tinha que governar, deu o direito para a criança governar. Todas as vezes que você tem um direito e você não ocupa o lugar que você tem que ocupar, alguém vai tomar aquele lugar. Esse alguém pode ser físico, como pode ser espiritual. O diabo olha para Jesus e fala assim, se prostre, me adore, porque todos esses reinos aqui eu vou te dar se você prostrar-se e me adorar. É meu. E Jesus fala para ele assim, arreda-te, Satanás, porque somente ao Senhor Deus eu vou prestar culto. Aí o diabo sai, e os anjos vêm servir Jesus. Então agora olha a história. O homem peca, perde sua autoridade. O diabo toma o controle, porque o homem deixa de confiar em Deus constantemente na história da humanidade. Olha para Israel, sabe por que Israel está sofrendo tudo isso? Porque quando o Messias veio, eles não quiseram o Messias, falaram para o Messias, nós não te queremos. Porque se eles tivessem aceitado Jesus, Israel hoje seria o reino. O homem constantemente disse não quero Deus. E o diabo tomou o controle. Aí Deus, fale comigo, Deus, o próprio Deus, sopra sobre o ventre de Maria. Um ente santo é gerado ali. Todos nós nascemos de duas sementes. Jesus disse que para nascer de novo é necessário o Espírito e a água, palavra e o Espírito, para nascer duas sementes. O Espírito Santo sopra no ventre de Maria, uma semente, o óvulo, a segunda semente. Jesus nasce sem ter pecado.
Então vem agora um menino, numa manjedoura. Por que numa manjedoura? Porque o Cordeiro nasce numa manjedoura. O Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo nasce numa manjedoura. Não havia lugar para ele por causa do recenseamento. Não havia. Mas ele nasceu no lugar certo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, numa manjedoura. Começa a crescer. 12 anos. Vai fazer seu bar mitzvah. 13, 14, 15, 20, 25, 30 anos. Começa seu ministério sem pecado. O diabo tenta derrubá-lo, não consegue. O diabo tenta trazer sobre ele o mesmo pecado que trouxe sobre Adão. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Os 3 pecados. Jesus rejeita os 3. Anda mais 3 anos sobre a terra, fazendo seus discípulos. Ensinando a verdade. Não como The Chosen, mas ensinando a verdade. Fazendo-os amar a Deus acima de tudo. E depois, quando ele está chegando no final do seu ministério, o prendem de forma ilegal, injusta. Não acham nele coisa alguma, tem que acusá-lo de coisas mentirosas. E o crucificam. E quando ele está sobre aquela cruz, diz o Salmo 22, que as pessoas estavam em volta, com os olhos enfurecidos e bravos e fortes, como touros de Bazã, diz lá no Salmo 22. Olhavam para Jesus de maneira forte e arrogante, ali com quem quer dizer: salvou a tantos, salva-te a ti mesmo agora. Ele morre. É colocado dentro de um túmulo. Rola uma pedra. 3 dias depois a pedra rola sozinha. Os anjos tiram aquela pedra. O Senhor ressuscita com o corpo glorificado. E agora ele vai aparecer para os seus discípulos. E ele vai dizer assim: eu venci a morte. Eu dei a minha vida e reassumi. Não cometi pecado, resolvi o problema de vocês. Aquilo que vocês fizeram eu não fiz. Aquilo que vocês deviam ter feito eu fiz. E agora eu tenho autoridade para dar para vocês essa condição: vá e liberte as pessoas, porque eu tenho essa autoridade. Vá no meu nome. Fale comigo: no seu nome. Não depende de você. Não depende de você. É no nome dele. Quem fez toda a obra foi ele. Toda a obra foi feita por ele. Não depende absolutamente nada de nós. Se tivesse dependido algo de nós, teria sido um fracasso. Mas como foi totalmente ele, como homem, fale comigo, como homem. Por isso que o diabo esteve em cima, tentando frustrar os planos de Jesus, tentou matá-lo no barco. Jesus teve que parar a tempestade, o mar ficou furioso. O diabo fez isso, com certeza, porque quando você lê a história de Jó, você vai ver que o diabo faz com que até uma tempestade aconteça para matar os filhos de Jó. O diabo tem controle também sobre a natureza, ele pode mexer nisso. E Jesus, como homem, passa por tudo isso. E ele diz assim: eu venci. E agora, Paulo escreve assim, e ele tem o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Ele fez toda a obra por mim e por você. E agora ele fala assim: ide. Vá, porque esses sinais vão te acompanhar. Em meu nome vocês vão fazer isso. Mas e se eu não estiver bem, apóstolo? Jesus falou: vai e faça. Mas se a pessoa for uma pessoa, Jesus falou para você ir fazer.
porque é o nome dele. E se não acontecer, a responsabilidade é? Se acontecer, a responsabilidade também foi? Então sempre será glória para ele. Não depende da gente. Eu preciso entender isso. Eu preciso tomar posse disso, porque Satanás é tão sujo que ele tenta de todas as formas colocar sobre nós essa pressão. Abre lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Abra rapidinho, por favor. Colossenses capítulo 2. Versículo 13. Colossenses 2, versículo 13. Acharam? Diz assim, ó. E a vós outros que estáveis mortos, nós estávamos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E agora o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meu irmão, quando Jesus, como homem, estava naquela cruz, e ali ele expirou, dizendo, está consumado. O seu sangue inocente caindo sobre a terra, ele remiu toda a terra. E agora Jesus, nessa condição, fala assim, eu tenho autoridade. Pode ir, porque eu tenho autoridade. Então agora vem a chave para os sinais. Fala para o teu irmão, uma chave para os sinais. Escute bem, você quer ver milagres através da sua vida? Quantos aqui querem ver milagres através da sua vida? Querem ver milagres através da sua vida? Eu quero. Porque se você não quer, você não é nem nascido de novo. Mas se você quer, eu vou te dar uma chave. Tome posse dessa autoridade que Jesus te deu. Fale comigo, tomar posse. Nunca chegue para orar por uma pessoa com medo, ou duvidando, ou questionando, ou tentando ver se essa pessoa tem, se seria bom ou não um milagre acontecer com ela. Não faça isso. Não faça isso. Aprenda a tomar posse e a orar pela pessoa, independente de quem ela é, independente de como ela esteja, independente de como o que esteja acontecendo na sua vida. Chegue na frente do problema e ore. E tenha certeza de que aquele que morreu por você tem autoridade para tirar aquela doença, para curar aquele enfermo. Não duvide. Tome posse. Eu sei que vai acontecer. E se não acontecer na hora, vai acontecer depois. E se não acontecer depois, vai acontecer depois. E nós vamos continuar crendo até que termine o processo, até que venha o milagre. Amém? Tem uma pessoa em Ribeirão Preto, eu ganhei uma poltrona do papai, da minha esposa, já faz alguns anos. Aquelas poltronas do papai, sabe? Que ninguém, sabe, Marquinhos? Aquela que você não quer sair dela, né? A minha é branca, parece trono branco, mas não é não, porque só o Senhor vai sentar no trono branco. A minha é uma poltrona branca do papai, e ela tem um botãozinho que regula três estágios. E eu não sei o que aconteceu, mas a poltrona, ela parece que é um problema de fábrica. Não começa a rir não. Parece que é um problema de fábrica mesmo. Ela afundou um pouquinho. Não, Fábio, você não está entendendo. É um problema de fábrica. Eu liguei na fábrica. Aí o cara da fábrica falou assim, nós temos uma pessoa em Ribeirão Preto que ele sabe arrumar esses problemas, porque nós já tivemos outras ocorrências assim. Eu não perguntei o peso das outras pessoas que teve ocorrência, mas ele falou que já aconteceu. E eu liguei para essa pessoa.
O ano passado. Já tinha conversado com o meu genro, falei, vou levar a poltrona lá para ele arrumar. Aí ele falou assim para mim, olha, ele demorou para me responder, não respondia, liguei na fábrica, falei, você não tem outro? O cara não está me respondendo. Não, continua com esse mesmo telefone. Eu liguei de novo, aí ele me atendeu, por WhatsApp. Aí ele falou assim, olha, eu não estou com a cabeça boa, minha esposa está com câncer, e eu não estou conseguindo fazer mais nada, por favor, me aguarde. Aí eu falei para ele, olha, me dá o nome da sua esposa que eu quero orar por ela. Aí ele falou assim para mim, eu também sou evangélico. Eu falei, a tua igreja está orando por você? Eu falei, sim, está. Qual que é o nome dela? E ele me deu o nome dela. Eu terminei de fazer a ligação, o WhatsApp, de falar com ele por WhatsApp, eu ajoelhei na sala e orei por ela. Passaram-se algum tempo, eu mandei uma mensagem para ele, ele não respondeu. Começou o ano, mandei uma outra mensagem, ele não respondeu. Há 2 semanas atrás, eu mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu. Eu falei, tudo bem, meu irmão, você já voltou a trabalhar? Ele falou assim, olha, eu não voltei a trabalhar, estou com a minha cabeça totalmente perdida, a minha esposa faleceu. Aí eu fiz um texto bem bonito, falando de Jesus, e mandei para ele. Eu orei. Eu só posso dizer uma coisa, deu certo. A vontade que Deus tinha para ela deu certo, não era a minha vontade. Não era o que eu queria. Mas a vontade que Deus tinha para ela, o Senhor fez, realizou. Ele falou, vou levar. Lembre-se, não é da vontade de Deus que as pessoas tenham doenças, nem é Deus que cria a doença. Deus enviou Jesus para resolver os problemas de doenças, para nos libertar das enfermidades, mas cabe a Ele fazer ou não. Então, assim como eu testemunhei semana passada de várias orações que deram certo, eu também já orei por situações que não deram certo. Mas eu olho e sei que Deus cumpriu a vontade dEle. Isso vai me fazer parar? Isso vai me fazer desistir de orar pelas pessoas? Não, porque eu tenho várias outras orações que eu sei que o Senhor respondeu. Então tem que sair de nós esse peso do que é que vai acontecer. Não me interessa o que vai acontecer. O que me interessa é que o Deus a quem eu sirvo, Ele tem autoridade e me deu essa autoridade. Ele te deu essa autoridade. E se Ele te deu, Ele espera o que de você? Ele espera que você faça a sua parte. Que você ore com as pessoas que estão doentes. Que você ore pelas pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades. É isso que Ele espera de nós. Por isso que Ele entregou para nós. Fale comigo, Ele me entregou. Ele te entregou. Ah, mas eu me sinto muito pequeno. Para com isso, meu irmão. É a autoridade dEle. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que acabou de pensar, mas eu me sinto tão pequeno. Vamos lá. Você pegar um cara bem grandão, tudo bem? Conhece, lá em São Paulo, já ouviu falar da 23 de maio? Vamos colocar aqui, vai, para ficar mais... Conhece a Expressa aqui? A Expressa aqui embaixo, conhece a Expressa? 5 horas da tarde, todo mundo subindo a Expressa para ir embora com pressa. Na Expressa com pressa, tudo bem? Aí você pega um cara bem grandão, tudo bem? Forte, preparado, e coloca ele no meio da Expressa e manda ele abrir os braços e mandar todos os carros parar. O que você acha que vai acontecer com ele? Grande chance dele ser atropelado. Agora você pega um bem pequenininho, fraquinho, mas coloca sobre ele uma roupa de policial, um apitinho na boca, e coloca ele lá na Expressa, 5 horas da tarde, todo mundo chinelando, e ele entra no meio da Expressa, apita e levanta um bracinho, pequenininho, fraquinho. O pessoal para ou não para? Então, não importa o tamanho da pessoa, importa a autoridade que ela tem. Não importa o quanto você se acha capaz ou não, importa o que Jesus te deu. Ele te deu autoridade. E é para você exercer isso. Feche a sua Bíblia, nós vamos orar. Eu queria encerrar essa palavra para que você não perdesse esse entendimento. Os sinais vão mostrar quem eu sou. Os sinais mostram ao mundo quem Ele é.
mas os sinais também é um direito conquistado na cruz. Os sinais não veio para mim por bondade de Jesus. Os sinais veio para mim, para você, porque Jesus conquistou. E ele disse assim: agora vá por todo mundo, pregue o evangelho e faça esses sinais. Então agora olhe para mim antes da gente orar. Quando você vê uma pessoa enferma, quando você vê uma pessoa com dificuldades, você sabe que ali quem está atuando é o inimigo. Olhe bem para mim. A minha filha é linda, mas olhe para mim. Ela tem, se você olhar para ela, você está vendo eu, está vendo? Não é verdade? Então olhe para mim, deixa ela ali. Veja uma pessoa enferma que você conheça. Veja uma pessoa sem Jesus que está sofrendo no álcool, nas drogas. Um amigo seu que está atrás de outra mulher, está adulterando, destruindo o casamento dele. Veja o mundo. Consegue ver alguém assim? Alguém que está deprimido, angustiado? Talvez você que esteja aqui dentro, angustiado, oprimido. Consegue ver? Agora olhe para mim. O diabo está dizendo assim: eu governo sobre isso. Eu governo sobre esse que está triste. Eu governo sobre esse que está angustiado. Eu governo sobre aquele que está adulterando. Eu governo sobre aquele que está traindo. Eu governo sobre aquele que está querendo se matar. Eu governo sobre esse que está sem emprego. Eu governo sobre aquele que está falindo. Eu governo. Aí aparece o Filho do Homem. E ele diz assim: estou dando autoridade para vocês. O governo está comigo. Eu entrego para vocês. Tire da mão deles. Tira da mão desses demônios. Meu irmão, um dia alguém tirou você da mão dos demônios. Um dia alguém me tirou das mãos do demônio. Um dia alguém orou por mim. Eu tinha uma tia chamada Luzia. Prima da minha mãe. E quando eu me converti, ela falou assim: quantas vezes eu orei para que os filhos da Alice se convertessem. E todos os filhos da Alice, minha mãe, se converteram. Alguém me tirou das mãos do diabo. Alguém olhou e falou assim: peraí, esse cara que está governando, ele é um falso, ele é um usurpador. Jesus não é usurpador. Jesus não usurpou nada. Jesus desceu como homem, exatamente como homem. Podia cair em qualquer pecado que você e eu caímos, mas ele não caiu. Ele venceu. E agora ele fala assim, Efésios capítulo 1, ele diz: eles, todos esses demônios, estão debaixo dos pés da igreja. Veja lá os últimos versículos de Efésios capítulo 1. Todo principado e potestades estão debaixo dos pés da igreja. Agora, se você não fizer sua parte, eu não tenho como entrar no lugar que você entra. Eu não tenho como ir onde você vai. As pessoas onde vocês estão precisam ser libertas. Mas apóstolo, eu não sei nem falar direito. Você não sabe falar? Ótimo. Fecha seus olhos. Fala para a pessoa: eu quero orar por você. Coloca a mão nela e ora silenciosamente. Pronto. Mas ore. Ore. E se ela confundir? Deixa ela confundir. Uma vez eu estava no aniversário com a pastora Adriana. Uma vereadora chegou em nós, ela já faleceu. Ela falou assim para mim: olha, meu neto está com febre. Você não pode dar um passe nele? Eu falei: passe é comigo mesmo. Pode deixar que eu vou lá. Você acha que eu vou explicar para ela que eu não dou passe? Vai dar tempo. Não, eu estou preocupado com o nome. Ela sabe que eu sou um pastor. Ela não sabe discernir o que é isso, o que é aquilo. Estou preocupado com isso. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu queria orar por você nessa noite, mais uma vez. Eu queria que a unção fluísse sobre o seu coração. Eu queria que a unção se manifestasse em você.
A esposa sabe que o marido está passando por uma luta financeira. Você sabe, mulher, que os homens não falam, né? Você sabe que teu marido está passando por uma luta financeira? Chegue à noite, a hora que ele estiver dormindo, coloca a mão sobre ele e ora por ele. Ora silenciosamente. Não vai ficar gritando, oh Senhor, ele morre do coração, né? Vai ficar brava com você ainda. Então, coloca a mão sobre ele, ora por ele, ore por ele. Marido, você sabe que a tua esposa está ansiosa, está preocupada com os teus filhos? Coloca a mão sobre a sua esposa e fala, Senhor, cuida da minha esposa, dê sabedoria para nós. Assuma o teu lugar de autoridade na sua casa, porque se você não assumir, alguém vai tomar essa autoridade. Os demônios vão tomar a autoridade que você não assumir. Aí os filhos vão para as drogas, os filhos se desviam. A autoridade é nossa. Deus te deu essa autoridade. Não tenha medo de exercer ela. Feche seus olhos, por favor. Tem alguém que você se lembra aqui, que está vivendo essa angústia, que você sabe que eu acabei de falar, ou que você sabe aí, uma tristeza? Deus traz alguém ao seu coração, Deus traz alguém na sua lembrança. Talvez esteja longe aqui de Araraquara, talvez você vai somente mandar uma mensagem para ela. Você vai falar para ela, olha, eu estou te mandando essa mensagem, eu queria fazer uma oração por você. Grava um áudio no WhatsApp, manda um áudio para ela, ou fala para ela no WhatsApp, olha, eu queria que a hora que você pudesse me ligasse, para que eu pudesse orar por você. Vamos marcar um horário para você me ligar? Melhor, né? Vamos marcar um horário para você me ligar, para que eu possa orar por você. Eu queria orar por você. Aí a pessoa vai falar, ora por mim, então eu vou ligar para você às 8 horas da noite. Pronto, você se prepare para essa oração. Peça para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu ore por ela? Aí vem a revelação profética. Aí vem o coração profético do Espírito sobre você. Como diz em Romanos capítulo 8, Ele nos ensina a orar como convém, porque nós não sabemos orar como é o certo. Ele que vai nos ensinar. Aí é que vem o mover profético. Deus traz a lembrança de alguém para você. Peça para Deus agora, Senhor, usa a minha vida. Olha, nós não estamos hoje orando dizendo assim, Senhor, faz alguma coisa na vida dela. Nós sempre oramos assim. Hoje nós estamos indo além. Hoje nós estamos falando para Deus, Senhor, usa a minha vida, porque Ele te deu autoridade. Fale para Deus, usa a minha vida, me dá sabedoria, me dá graça. Eu queria chamar aqui para frente, por favor, a nossa liderança, Ministério Profético, venham para frente, nossos pastores, líderes, venham para frente. Nós vamos orar. E eu quero orar por milagres nessa noite. Quero orar por quem está enfermo. Quero orar por quem precisa de um milagre na sua vida. Só que eu vou te dar algumas instruções hoje muito diferentes. Você vai talvez escutar algumas coisas aqui que você nunca escutou antes. Mas deixa eu te falar. Nós sempre oramos aqui, e eu não acho que é errado, mas eu estou convidando você para um novo tempo, para um novo momento. A gente sempre ora assim, Senhor, traga um milagre na minha vida financeira. Tá? Hoje nós não vamos pedir, traga um milagre para a minha vida financeira. Nós vamos pedir para Deus, Senhor, o Senhor me dê autoridade para mudar essa situação financeira na minha vida. O Senhor me deu autoridade para mudar essa situação financeira na minha vida. O Senhor me deu autoridade para quebrar maldição. O Senhor me deu autoridade para ter uma vida mais regada. O Senhor me deu autoridade para não viver debaixo de um consumismo imediatista, mentiroso. O Senhor me deu do teu espírito para destruir o poder das trevas e poder ser próspero. Então eu tenho autoridade para mudar a minha vida financeira. E aí sim você vai pedir um milagre para a sua vida. Aí sim você vai pedir um milagre financeiro para a sua vida, porque o Senhor vai te mudar. Porque se o Senhor te der um milagre financeiro e você não mudar, você vai continuar na mesma pindaíba, vai continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Então hoje você vai falar para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me revista, porque eu tenho autoridade para mudar isso. Essa situação da minha vida financeira vai mudar. Essa situação entre meu relacionamento com a minha família vai mudar. Essa situação com meus filhos vão mudar.
essa situação, seja o que for, vai mudar, porque Deus te deu autoridade para que isso mude. E se você precisa que alguém ore por você e coloque mão com óleo sobre a sua cabeça, venha para frente que eu vou estar orando por você. Amado Deus, eu quero pedir por esse momento, que o Senhor revista a tua igreja agora, e que o Senhor nos traga, ó Deus, desta compreensão e desta unção, para renovar, ó Deus, o nosso conhecimento, para renovar a nossa mente. Transforma a nossa mente, como diz em Romanos capítulo 12:1. Reveste a nossa mente, de forma que nós possamos tomar toda a autoridade que o Senhor nos deu, para destruir, ó Deus, as mentiras do diabo sobre a nossa vida. Mentiras que fazem com que as pessoas pensem que o milagre financeiro vem porque o Senhor envia somente. Depende também da gente, Pai. Depende das mudanças do nosso coração. Traz os milagres sobre nós. Traz a cura. Senhor, se alguém está enfermo e está vindo aqui à frente, eu peço que agora, Senhor, essa enfermidade fuja do nosso meio. Saia daqui. Toda doença e toda enfermidade, toda doença que foi diagnosticada por médicos, sentenciada pelo homem, ou até mesmo sentenciada por causa da nossa estrutura física, toda doença, nós repreendemos agora e ordenamos: saia desse lugar em nome de Jesus. E toda enfermidade da alma, toda enfermidade, Senhor, que possa estar, ó Deus, dentro do coração, depressão, angústia, medo, insegurança, que o Senhor tire isso agora do meio da tua igreja. Senhor, reveste a tua igreja com autoridade. Reveste a tua igreja. Senhor, não somos nós que damos, foi o Senhor que deu. Nós só tomamos posse nessa noite. Não foi o Senhor, não, o Senhor é que deu a autoridade. Não fomos nós que tivemos por nossos méritos. Foi o Senhor que deu. Então, Senhor, que agora essa autoridade se manifeste sobre a vida de cada um. Se manifeste sobre a vida das tuas filhas, sobre os casais, sobre cada um que precisa de um milagre. E que as enfermidades fujam, que as doenças saiam. Vem com o teu milagre, Senhor. Vem com o teu milagre, Senhor. Você que não vai vir para frente, feche seus olhos. Comece a orar a Deus. Comece a pedir a Deus a unção que você precisa para manifestar essa autoridade sobre a tua casa, no seu casamento. Peça para Deus agora. Você que não vai vir para frente, glória a Deus, porque você não precisa, mas abre as suas mãos e fale para Deus: Senhor, que esta autoridade que o Senhor me deu se manifeste no meu dia a dia, diante daqueles que precisam, diante daqueles que estão debaixo da autoridade do diabo. Pai, em nome de Jesus, manifesta teu poder, para que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se manifeste nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Eu clamo nesta noite, Espírito Santo, sopra, Senhor, e sopra milagres. Opera milagres agora nesta noite. O ministério profético, se quiser sair do lugar e orar com alguém, fique à vontade. Pode sair do seu lugar, pode orar com as pessoas que o Senhor manda você orar. A intercessão, se Deus falar para você ir orar com alguém, pode orar. Oh, Espírito Santo de Deus. Você que tem alguma enfermidade, que oraram por você aqui na frente, coloca a mão sobre o seu corpo e diga: eu não tenho mais nada, em nome de Jesus. Toma posse. Não depende de você, não depende
do teu sucesso, não depende do que você faz. Toma posse e fale: eu estou curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, ministério profético pode se mover, entrega o que tem que entregar. Aleluias, aleluias. Nós vamos fazer uma oração de concordância, amém? Por que eu vou fazer uma oração de concordância? Porque talvez tenham pessoas muito novas na fé que venham a ter dificuldades de orar sobre o que eu gostaria que nós orássemos agora diante de Deus. Oração de concordância não é uma reza, é uma declaração que você vai fazer se você concordar com ela. Então, se aquilo que você escutar, você concordar, você repete. Se você não concordar, você não repete. Mas se isso fizer parte daquilo que você quer para a sua vida, você declare para você. Toma posse para você, é a tua oração. Se você quiser orar dessa maneira, você diga assim: Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor se fez homem aqui na terra, porque o Senhor nasceu numa manjedoura, cresceu como homem, viveu como homem, morreu pelos meus pecados, derramou seu sangue na cruz e triunfou sobre a morte, gerando vida na minha vida. Eu quero te agradecer pela obra que o Senhor fez na cruz, por ter vencido o diabo, por ter tirado dele o governo que ele usurpou sobre a minha vida, pois hoje o Senhor governa sobre a minha vida. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o Deus que vive eternamente, que está no meu coração. E eu te peço, Senhor, fortalece na minha vida esse governo que o Senhor me deu, para a glória do Teu nome. Me ajude, Senhor, a ter autoridade, a andar por essa terra na Tua autoridade, e que eu possa, no Teu nome, ver milagres,
para a tua glória. É assim que eu oro, junto com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Senhor, essa é a nossa oração. Senhor, recebe na simplicidade de cada um aqui, Senhor. Recebe a nossa oração. E estabelece esse governo que o Senhor nos deu nas nossas vidas. Guarda cada um na volta para sua casa. Abençoa essa semana, Senhor, que planejamos para te glorificar. Hoje, primeiro dia da semana, Pai. Amanhã teremos reunião com as crianças. Depois da manhã, Senhor, teremos as reuniões do profético. Quarta-feira ITR, quinta-feira culto. Cada dia, Senhor, preparamos algo para te glorificar. Abençoa-nos. Abençoa os teus filhos no trabalho. Abençoa as tuas filhas que ficam em casa. Abençoa as nossas crianças. Que este mês seja um mês, Senhor, cheio de graça, de milagres, e que a autoridade que o Senhor nos deu se faça vista sobre a terra. E ao Senhor que está sentado no trono, seja toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor Jesus. Deus te abençoe, vai na paz. Dá um beijo, dá um abraço no teu irmão. Fale para ele, nunca se esqueça do que você recebeu. Os sinais vão te acompanhar. Fala para o teu irmão.